Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Ubra TV. Vamos até às 8h30 da noite, trazendo o melhor do debate, acrescentando também os resultados da rodada. Hoje teremos dois jogos muito interessantes na Série B. O Juventude joga contra o Criciúma. Na verdade, o Criciúma recebe o Juventude a partir das 9h30 da noite. E daqui a pouquinho tem Boa Esporte e Guarani. Na verdade, o que acontece com o Boa Esporte e o Guarani? O Boa, se não ganhar, só vai lutar para não cair. Então, joga em casa, né, vai a 35, fica ali, ainda com alguma chance de ir para o G4. Se empatar, fica com 33, se perder, fica com 32, muito perto da zona do rebaixamento. Se a gente fala que o Brasil de Pelotas, com 30 pontos, está perto da zona do rebaixamento, o Boa Esporte perdendo, vai ficar muito perto da zona do rebaixamento. O cálculo vale para o Guarani também. O Guarani tem 32 pontos. Se perder, fica com 32, se empatar, 33, se ganhar, vai a 35. Vai ficar longe ainda da zona de classificação, que essa rodada deve chegar aos 40. Né? O quarto colocado deve chegar a 40 pontos. Então, de 35 para 40, ainda tem 5 de defasagem. É decisivo para ambos e ambos precisam ganhar. Empatando ou perdendo, vão apenas lutar para não cair. Vejam a importância desse jogo, que começa daqui a pouquinho. Boa e Guarani, Boa Esporte e Guarani, lá em Minas Gerais. E em relação ao outro jogo, é mais emblemático ainda. O Criciúma ou ganha e alcança o Juventude, ou o Juventude dispara do Criciúma. O Juventude chega aos tais 40 que eu falei há pouco, e se o Criciúma ganhar, o Criciúma vai a 37. Então, o Juventude chega a 40 ganhando e o Criciúma ganhando chega na pontuação do Juventude. Para o Criciúma não vale nada em relação ao cálculo que eu fiz anteriormente para Boa e Guarani. Ele vai ficar numa posição intermediária. Se empatar, vai a 35. Se perder, ainda fica com 34. Se ganhar, vai a 37. Começa a aspirar minimamente a alguma coisa. O Corinthians, na Copa Sul-Americana, vai jogar com todos os jogadores titulares. D'Alessandro vai jogar pelo Internacional contra o Figueirense, vai dosar durante a semana e será titular, e a falta enorme que fez o D'Alessandro no jogo contra o Juventude. Um dia antes, o América Mineiro joga fora de casa contra o Ceará, na sexta-feira. Então o Inter entra contra o Figueira, sabendo que se ganhar por 1-0 que seja, com o América empatando, o Internacional cola no América 45-45 e o Internacional vai ganhar nos critérios, porque o Inter vai a 13 vitórias contra 12 do América. Então, o América empatando na sexta, o Inter ganhando no sábado, o Inter voltará a ser líder. Hoje nós recebemos o professor Tristão. E ele fez mais ou menos o mesmo cálculo que aqui, ontem no Cadeira Cativa, fez o Sérgio Yurran. Com 63-64 é mais do que garantido. Com 73-74 é campeão da Série B. E o meu cálculo, que foi sempre de 60, segundo o professor Tristão, dá 61% de probabilidade de subir. Então o Internacional já está mais ou menos se programando para fazer 63-64 e subir, 73-74 para ser campeão. E em relação à Série A, para ser campeão brasileiro, esse ano, a minha estimativa é que haja necessidade de menos de 2 pontos por partida, o que dá 76, que é mais ou menos o que fez o Palmeiras no ano passado, um aproveitamento de 66,66% de aproveitamento. Então, o Corinthians precisaria fazer 1,5 ponto por partida e o Grêmio 2, para que o Grêmio possa ser campeão. Vale o cálculo quase igual para o Santos tem que fazer 2 e uns quebradinhos para ser campeão, o que não é fácil, incluindo-se aí jogos em casa e fora de casa. O Grêmio que não vai contar com o Luan na partida contra o Botafogo. A confirmação oficial, o Renato vai dar antes do jogo, pode jogar Jailson, pode jogar Léo Moura, pode jogar Everton, pode jogar Arroio, o Grêmio tem muitas possibilidades, mas nada parecido com o desempenho do Luan. O Grêmio joga amanhã contra o Botafogo, depois joga contra a Chapecoense desesperada em casa, já sem o seu técnico, demitiu o Eutrópio ontem, e depois joga em casa de novo o Grêmio contra o Botafogo, decidindo a vida na Taça Libertadores da América. Também nos cálculos do professor Tristão Garcia, do Infobola, hoje, no preliminar, a imagem do futebol, que vai da 1 a 1h45 da tarde, o que disse o professor Tristão? O professor disse o seguinte: 13% tem de possibilidade de título o Grêmio de campeão
da Libertadores da América, incluindo-se aí ainda 6 partidas de enfrentamento pela Taça Libertadores da América, e tem até mais probabilidade do que isso no Campeonato Brasileiro. Vejam o quanto são sinuosos os números das duas competições. Então, repetindo, 7h15, Boa Esporte, vamos acompanhar contra o Guarani, depois Criciúma e Juventude, dá para assistir a partir das 9h30 da noite. O Inter desiste de contratar zagueiro e chama de volta Tales, do CSA de Alagoas. Guto monta time com o Hernando, já falei da volta do D'Alessandro para pegar o Figueira, Danilo, Vinck, Hernando Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Potker, Sacha, Damião. Os próximos jogos do Internacional: Figueirense em casa, Náutico fora, América Mineiro em casa. Já voltamos. Sete horas, 7 minutos e meio, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Daqui a pouquinho tem o jogo do Guarani, Boa Esporte e Guarani. E depois, na sequência, tem um jogaço. Eu gosto de futebol, então não me venham desdenhar um jogo de Criciúma e Juventude. Há uma rivalidade entre estados. Santa Catarina um dia sonha, vai demorar uns 400 anos, mas vai chegar perto do Rio Grande do Sul, né? O Juventude também quer mostrar que está melhorando o seu patamar. Para se ter uma ideia, o Juventude não perdeu para o Internacional esse ano, né? Ganhou no Gauchão de 1-0, naquele gol discutido até hoje, não sei se foi 1-0, 2-1, 1-0. Depois teve um empate no Beira-Rio, o Zago era o técnico, não, era a estreia do Guto Ferreira, que até disse, o Guto Ferreira na época, me lembro da frase, que ele disse o seguinte: esse empate lá no final pode fazer a diferença. Esse pontinho faz a diferença lá no final. E eu já fiquei injuriado com aquilo. E agora o Internacional perdeu para o Juventude num jogo igual. O Internacional podia ter empatado com o Juventude. Então tem esse jogo aqui, que é um jogo entre iguais e, ao mesmo tempo, é um clássico regional, né? Rio Grande do Sul contra Santa Catarina. Ambos já estiveram na Série A, em diversas oportunidades, e ambos já despencaram, né? O Juventude não chegou aí até a D, mas o Criciúma, melhor dizendo, o Juventude chegou a ir até a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, todos eles têm desafio. Agora, não é uma Série B das mais difíceis. Não é uma Série B das mais difíceis. Não sei se o Paulo Rogério dos Santos, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, concorda. Nós estamos esperando também o Alexandre Maier, que é conselheiro do Grêmio, justamente para falar aí das opções que tem o técnico Renato, né? Hoje eu estava ouvindo o Odorico Roman, e o Odorico estava dizendo o seguinte, é uma maneira legal de simplificar, né? Olha, a rigor, o único que saiu de uma forma inesperada, não, mas que poderia ter ficado para acrescentar seria o Bolanhos. O Gata não se ambientou, foi embora. O Pedro Rocha era uma necessidade, ou vendia o Pedro Rocha, ou vendia o Luan. E puxa vida, o Lincoln, tudo com L, né? É um negócio. O Lincoln, né? Ele entrava nos jogos. Se é a imprensa que diz, né? Mas é um jovem, tem que ter paciência. Uma jovem promessa. É, uma jovem promessa. Aí tu ouve um dirigente dizer assim, o Gata não se afirmou, né? Foi um dinheirinho bem legal, né? Pediu para vir e tal. O Lincoln entrava nos jogos. O Pedro Rocha era uma necessidade, ou ia ele ou ia o Luan, né? E aí a explicação é a seguinte, não, já repusemos colocando também o Arroio. Não sei quem é o Arroio, por enquanto, né? Tomara que resolva o problema do Grêmio. Eu já ouvi de tudo, até comentei hoje ao meio-dia, que ele não tinha um bom comportamento fora de campo. Depois já ouvi dizer que tinha um bom comportamento fora de campo, né? Que ontem o Carlinhos Zago disse aqui, um homem de família, né? Eu prefiro acreditar que ele seja exatamente isso, que tenha mudado, ou que não tenha sido aquilo que disseram dele quando ele desembarcou. Diz, opa, esse é meio da turma do Bolanhos, né?
Tem que levar com rédea curta e tal. Então, daqui a pouco vou abordar com o Alexandre Maia exatamente essa questão. Mas com o Paulo Rogério dos Santos, a pergunta é aquela que eu fiz. A Série B não é nada difícil, né? Não é das mais complicadas dos últimos tempos, né? De grande mesmo, tem o Inter. Os outros são todos médios, não tem nenhum outro. O ano passado ainda tinha Vasco e Bahia, por exemplo. Teve um ano que tinha Vasco, Bahia, Sport Recife. Ano que tinha o Botafogo, o Sport Recife, o Vitória da Bahia e o próprio Bahia, jogaram os dois juntos. Então, não tem um fator complicador maior. Tem o Guarani tentando se recuperar, tem o Londrina que ameaça e nunca chega. O América Mineiro. O América Mineiro, que tem uma boa infraestrutura, mas nunca tem time. Né? Esse Londrina é foguete molhado, né? Ameaça, mas não estoura. E não vai. Né? Tem Ceará e Vila Nova. Ficou bom o barulho de foguete molhado? Ficou. A sonoplastia foi boa, assim como o ovo que tu faz na Frigigol. Não, o ovo só, na Frigigol só... Deu. O ovo na Frigigol é uma beleza. Viu que ovo lindo que fica na Frigigol? Fica bonito, né? O Ceará tem uma baita de uma torcida, tem uma das maiores torcidas do Brasil, né? Do Nordeste nem se fala. Está com um bom quadro associativo, mas é o Ceará, né? Não tem money, não tem grana. Mas vou deixar que você fale um pouco, né? Boa noite, Rec, boa noite, companheiros de estúdio. Boa noite aos telespectadores e um abraço fraterno aos nossos amigos colorados. Pois bem, Rec, o que eu tenho falado sobre a Série B é que, para mim, que gosto do bom futebol, não se tem tido oportunidade de se ver bom futebol, mas parece rugby, porque o confronto físico parece ser a tônica do futebol que se pratica na Série B. O Internacional demorou a fazer essa leitura, né, pela característica dos seus jogadores técnicos, hábeis, e teve essa dificuldade, porque tentou jogar o futebol. Os jogadores, normalmente é uma retranca muito... Tu tá falando sério ou tu tá de sacanagem? Não, estou falando sério. Estou falando que tentou jogar contra o Boa, contra o... Não, teve contra o Paysandu, contra... Mas a limitação à prática de um bom futebol, ela é visível. Um jogador técnico não consegue pegar a bola no campo de ataque. Deixa eu te incomodar um pouquinho. Deixa eu te incomodar um pouquinho, porque esse é um programa para a gente bater boca. Você quer dizer que um monte de jogadores ruins é melhor do que enfrentar do que um monte de bons jogadores? Porque os ruins te atrapalham? É o tipo de futebol. É uma retranca, é um futebol especulativo, na verdade. É um rugby especulativo se joga na Série B. Pelo menos as partidas que eu assisti é isso. Os clubes se fecham, chegam junto e duro. Tu não consegue ficar 2 segundos com a bola dominada sem ter o calor de 2, 3 jogadores em cima, chegando firme, forte. Nós temos muitos jogadores leves, agora deu uma encorpada. Jogadores leves que não têm essa... E o Internacional estava numa troca muito muito não tinha agilidade, porque tu combate isso com velocidade de jogo. O Internacional, como estava readaptando praticamente todo um time que foi contratado, dispensado o outro, não se teve esse tempo para se agilizar na prática do futebol veloz. Né? Agora já há um entrosamento, se percebe que o Internacional consegue escapar. Tu tá melhor que o Guto Ferreira, Não é? É o futebol que eu vejo. Eu vi outros jogos da Série B e outros jogos da Série B, engraçado, porque não é contra o Internacional, contra um clube grande, os jogos têm sido mais soltos do que os jogos contra o Internacional. Então eu tenho percebido essa diferença. Para mim, não é futebol. Para mim é rugby, a segunda divisão. Então o Internacional vai ter que se adaptar ao rugby. Fazer o quê? Mas, de qualquer forma, hoje nós estamos fazendo um levantamento aqui com o professor Tristão. Aliás, o professor Tristão ele faz matemática em tudo. Não sei se tu notou. Ele diz que o Internacional não joga bem há 13 meses. Não jogou bem 13 meses. E aí, a primeira etapa do Argel, que era pezinho no chão e tal, ainda vai lá. Mas aí depois veio o Grenal, que o Internacional perdeu, e aí
veio o Falcão, e aí veio o Rotti, e aí veio o Lisca, e aí veio o começo da Série B, e aí veio... Da Série B não. Veio o Gauchão. O Gauchão, uma parte da Copa do Brasil que o Inter não jogou bem contra os grandes, contra os pequenos não. E aí veio o início da Série B, 13 meses. É uma gestação e meia. Isso corrobora a minha tese. Os clubes grandes jogam futebol. E aí deixa jogar. O joga e deixa jogar. Claro. E aí o Internacional sabe jogar. Só que agora aprendemos. Ao que parece, aprendemos. Estive lá em Caxias no sábado, né? Ali a impressão que se teve é que nós tivemos muita dificuldade de jogar e o Juventude... Alguns falaram em salto alto. Eu acho que houve uma desatenção, aquelas coisas assim. Não vai dar nada. Aquele primeiro gol do Juventude parecia que não ia dar nada. E deu. O segundo gol foi colegial, né? Assim como o gol do Grêmio, né? Pelo amor de Deus. Mas nem um Cerca Lourenço. Eu fiquei com essa impressão também, né? Que aquele gol ali foi... Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Rick. Boa noite. Boa noite, Maurício, Paulo Rogério, a nossa audiência do Cadeira Cativa. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí. A impressão que aquele jogo deixou foi a pior possível, mais no sentido da atitude, do ânimo que o Grêmio demonstrou e revelou em campo, do que da atuação. Enfim, que também foi muito ruim, né? Foi muito frustrante. Mas ficou muito claro, assim, que a aparência era de que o Grêmio estava fazendo daquele jogo um treinamento para quarta-feira, o que, na minha opinião, é um erro grave, assim, né? Porque aquele jogo não era um jogo qualquer perdido na tabela de um time que está, sei lá, disputando a taça sétimo lugar, né? Como se diz. Agora, né? vê como é difícil a montagem desse quebra-cabeça do Grêmio. O Grêmio colocou os titulares. Exatamente. E aí os titulares não estavam ali. Estavam ali só de corpo. Calma aí, a cabeça estavam na quarta-feira. Mas coloca a reserva e perde, ia tomar um pau maior, viu só? Aí vem aquele cálculo cretino. Mas perdeu lá para o Sport, empatou com o Atlético Paranaense em casa. Perdeu para o Palmeiras. Perdeu para o Palmeiras porque não botou os titulares. Agora, contra o Vasco, que é muito inferior ao Palmeiras, botou os titulares e perdeu igual. A derrota na Arena contra o Avaí foi uma derrota dos titulares. Também. É isso. Mas eu acho aí, quando o Renato, durante muito tempo, ele deu o discurso, não tem como focar em tudo, tem que priorizar alguma competição, tu vai passando um recado pro vestiário. Exatamente. Tu vai passando o vestiário, isso aqui não é o importante. Então tá. Não se matem porque o importante é na quarta. Então, Paulo e Alexandre e Maurício, vamos chegar ao seguinte consenso. Tá tudo certo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tivesse colocado os titulares, podia ter perdido igual. Tivesse colocado os reservas contra o Avaí, ganharia do Avaí aqui. De repente, ganharia do Vasco lá. Então, mutatis mutandis, ou prova dos 9, vamos parar com essa conversa, porque o Corinthians também tem um elenco menor do que o do Grêmio e andou perdendo para os 2 lanternas em casa. Perdeu para o Atlético Goianiense e para o Vitória, que estão lá embaixo, fritando para comer o torresmo. Então, convenhamos, se a gente ficar sempre com essa conversinha, eu acho que o Renato até está tendo um discurso mais favorável. Mais favorável não, mais razoável. São 2 jogos. São 2 jogos. Exatamente. Porque se o Grêmio continuar na Libertadores da América, faltarão apenas 4 jogos para ir jogar lá contra o Cristiano Ronaldo. E aí o Campeonato Brasileiro, as favas. Agora, se o Grêmio levar pau na Libertadores da América, porque são 2 times iguais agora, né? O Grêmio já teve melhor. Eu acho que com o Luan decidindo em casa, o Grêmio ainda é um pouco superior. Exatamente. Mas lá no Rio hoje, nesse jogo de quarto, de amanhã, os 2 são iguais. E aí, o Grêmio morreu na Libertadores. Não vai morrer, eu acho que o Grêmio vai passar. Também acho. Aí o seguinte, não vai estar terminado o Campeonato Brasileiro e não vai se dizer, viu só, foram priorizar a Libertadores, agora não dá mais tempo. Nem tanto para cima, nem tanto para baixo. Eu acho que, em determinados momentos, o que eu considero, não sei se o Alexandre concorda, é que o Renato exagerou, escancarou que não queria. Isso aí é que não pode fazer. O que fez contra o Sport Recife, mesmo que tenha aberto 2-0, dando a impressão que com qualquer time o Grêmio ganharia de qualquer adversário. Não. Estava começando o Campeonato Brasileiro. Exatamente. E aí vem aquela história que o Campeonato Brasileiro se ganha na primeira e na última rodada, né? Sim, os 3 pontos de lá valem a mesma coisa que os 3 pontos da última rodada. Aí foi o exagero, isso eu condeno. E o Palmeiras foi também um certo exagero. Mas no mais... Exatamente.
Lembra bem do jogo contra o Palmeiras, né? O Palmeiras ganha o jogo aos 40 minutos numa bola cruzada que não ia dar em nada e que o menino lá, o Machado, né? O volante, ele se precipita, dá um carrinho e bota a bola dentro do gol. Só ali o Grêmio já teria um ponto a mais na tabela. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Com os reservas o Grêmio teria um ponto a mais. Mas aí que tá, aí tu lembraste bem. E alguns desses jogos o Grêmio botou reserva do reserva, o Grêmio botou jogadores que não jogam. O Grêmio poupou, inclusive, jogadores que são reservas, né? O caso do Fernandinho e do Everton não atuaram em alguns desses jogos. Tem cara que ouve a palestra do Renato, deve tremer. Quando ouve a palestra do Endres, assimila bem. Então, assim, ó, ao fim e ao cabo, o Grêmio desacreditou de tal maneira, em alguns momentos do Campeonato Brasileiro, que hoje parece mentira, mas ainda, depois de tudo isso que aconteceu, o Grêmio ainda tem chance de ser campeão. Por isso que eu estou dizendo, porque o Corinthians vai com os titulares agora, contra o Racing. Exatamente. Porque sabe que não pode esmorecer. Exatamente. Isso também ninguém lembrou. Agora tu lembraste bem. O Corinthians ainda tem uma outra competição para jogar por fora, que é a Sul-Americana, que tudo bem, ele foi levando aí contra, sei lá, o Sol de América, aquele outro time da Colômbia lá, que eu não lembro o nome lá. E agora é o Racing, enfim, começa a funilar. Qual é o nome do Pirates? Não é. Patriota? Os Patriotas. Patriota. Né? Um time do interior da Colômbia, né? Tu imagina, né? O que deve ser o nível do time, né? Aí o Carille tinha razão de colocar os reservas mesmo, né? Mas agora contra o Racing começa, entre aspas, a pegar preço a Sul-Americana, que é um título também, né? Que também dá vaga e tal, que dá prêmio em dólares e tal. Me deu uma ideia, o Paulo Rogério e o Alexandre, me deu uma ideia o Alexandre agora com esse negócio de Patriota. Nós podíamos começar esse programa diferente, já que fala tanto em roubo, em falta de patriotismo, nós podíamos começar na posição de sentido cantando o hino nacional. O que vocês acham? Ou o hino do Rio Grande, né? Porque nós estamos quase na Semana Farroupilha. Semana Farroupilha. Separatista. Não, mas já passou. Eu não. O 7 de setembro já passou. Eu falei patriota. Tem empresa que até hoje, antes do cara entrar na empresa, canta o hino nacional, sabia? Na Rec Baterias tinha assim? uma engarrafadora de água aqui em Porto Alegre, que antes de entrar para o serviço, os caras tinham que cantar o hino nacional. Na Rec Baterias, sim, cara. Na Rec Baterias é... O cara pensa Vamos trabalhar. O cara pensa que é filme é um quartel, né? Nem em escola mais se canta o hino nacional. Não, eu sou da época, e tu também. Eu sou da época. Tu é mais velho que eu. Embora a aparência. Embora a aparência. Ou pinta o cabelo. Mas olha aqui, ó. E ali tinha o hino nacional na última página. Às vezes, de um lado o hino nacional e nas costas o hino rio-grandense. Fez o hino da bandeira. O hino da bandeira. Tudo. Independência. Mostremos valor, constância. Tu lembra o hino da bandeira, não? Puxa vida, agora é... Eu não lembro. Vamos lá. Eu sou muito ruim. Eu lembro, mas não vou cantar para não judiar da audiência, né? Pátria, filho, versando mãe gentil. Esqueci. Esse é o da Independência, né? Esse é da Independência. O da bandeira é outro. Não, então vê o da bandeira aí, Maurício. Vamos pagar esse vale aí. O cabelo podia colocar, Não, mas tem que ter muito hino também, né? Muito hino da Independência, hino da bandeira, hino nacional e o hino rio-grandense, que todo mundo sabe de cor, né? Exatamente. Hino da bandeira, vamos ver. Vamos lá. Há 20 anos atrás, quando eu estudava no colégio militar, eu sabia. Agora vamos ver agora aqui. Agora fiquei nervoso que eu errei. Isso aí. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Corremos audiência agora. Eu cantei sem ler. Vamos ver. Não, tá passando... Agora tá tripudiando, tu não lembrava a letra também. Não, mas, vamos entregar o Alexandre, tava passando no TP ali, com certeza. Não lembrava não tava. Tu colocou no TP. Eu vou depois filmar e gravar e vou postar nas redes sociais aí. Tem um áudio aí? Me deu um ataque de patriotismo já. Entrou na frente. Esse é o mês da pátria. Muito bem, Muito é isso aí, deu.
Agora perdi o fio da minha. Olavo Bilac, a letra? Eu acho que é. Da bandeira, sim. É. Eu já agora depois de eu dar essa... Tá vendo? Acho que sim. errar o hino aqui. Mas o Grêmio hoje fez, de novo os cálculos, professor Tristão. Percentualmente, né, o Grêmio está mais perto ainda do título brasileiro do que da Libertadores da América. Porque como é mata-mata na Cada mata-mata é Libertadores, meio, né? aí que tá. Aí diminui muito o percentual. Aí vira 13% para cada um. Basta se dividir 100 por 6. E segundo os Daqui cálculos... só falta o Jorge Wilstermann, esse aí, ser campeão. Mas até entrar em campo, eliminou o Atlético Mineiro. Em Minas Gerais. E segundo os cálculos do infobola.com.br, de conquistar o título, o Grêmio tem 18% de chance. É um pouco a mais. Claro que se o Grêmio Mas passar, já vai para 25. Esse é um cálculo linear, né? Partindo do pressuposto que todos tenham a mesma possibilidade, né? Mas é que tu joga mais vezes. Matemática. Tu joga mais vezes no Campeonato Brasileiro. Tu tem mais chances de se recuperar. Na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, um erro, 1-0 no final do segundo jogo, tu já se ferrou. Mas é que tu já está na tabela, tu já está posicionado. Isso leva em consideração. Ao passo que aí tu está no mesmo nível, na Libertadores, tu está no mesmo nível em termos parte matemáticos. do zero sempre. Exatamente. Todo mundo aí arranca isso dos afeta boxes, bastante. Exatamente. Os caras estão me chamando de Bolsonaro do Sul. Eu não, sou patriota só. Eu não sou anti isso, anti aquilo. Nenhuma apologia a nada. Nada. Não estamos caçando. E outra, ele está artista toda por aí. semana se explicando. Né? Eu não penso isso a respeito disso. Ele só diz isso porque ele é candidato. Claro, mas ele se assume como candidato. Não, claro, não tem problema nenhum. Mas antes, lá atrás, o pensamento dele era diferente. Ele foi atenuando, E amenizando. até o ano que vem, certamente, Daqui a o Paz pouco- e Amor vai... É. sim, como sempre. Daqui a pouco vai ter um vice que aderiu a isso, Com um certeza. ministro que vai ser... Né? Bom, Só de pensar, o cara já chega à conclusão que o melhor caminho é o aeroporto, né? Deixa pra lá. Essa é uma Fecha frase. parênteses. Acabou de cantar o hino da pátria Ele tá... Cantei sem ler, diga-se de passagem. e né? já está dizendo O que o hino maior da caminho bandeira. da bandeira. E diz que o maior caminho é o aeroporto, tu viu? Tá vendo? Viu como a gente se trai? Tava só pensando alto, né? Mas voltando à matemática, eu quero lembrar aqui, por exemplo, o caso do Internacional, né? Se tu fores pegar para o caso da Série B e aplicar essa equação matemática aí, tu vai chegar à conclusão que o América Mineiro tem mais chance de ser campeão. O que, na minha opinião, olhando o futebol, é um absurdo. A bola não diz isso. A bola mas não diz isso. matemática- O Internacional tem muito mais recurso. Não. Claro. Não. Aí não. Porque o América tem um pouco mais de chance hoje que o Internacional, mas a chance do Internacional é de 80%. Por quê? A do América é 90%. Ah, sim. Ou tudo bem. 80%. Entendeu? Tá bem, mas- Olha o percentual. O que eu quero dizer é que o percentual do Grêmio é baixo porque tem que buscar 7 pontos do Corinthians. Sim. Aí, o Grêmio tem 18%. Claro, Só. porque é muito difícil, né? É que só tem 3 candidatos. Porque- Na Libertadores tem 6. Exato. E já na segunda divisão, na Série B, tem 2. Ou 3 no máximo. Né? O Tristão tá apontando 18% só para o Brasileirão, para Pro Grêmio. o co-irmão. É que o Santos Tá já baixo, ganha. hein? Mas se você colocar 18 para o Grêmio, 16 para o Santos, já dá 34. É. Aí tu bota 5 para o Palmeiras, 2 para o Flamengo, nem sei, tô chutando, tá? O Maurício é que tá com o Infobola aberto aí. No bom sentido, né? Porque daqui a pouco... Os números do Infobola para a campanha de título da Série A. Vamos ver. Corinthians, 74%. Ah, mas aí não. Corinthians tem 74% de Mas já chance. tomou alguma coisinha antes de fazer esse cálculo, o Tristão? O Corinthians tem esse percentual. 74% não. Rec. O que justifica, Não. O que justifica Por esse número. isso que eu disse para ele que eu gosto de brigar com ele. Vamos ver qual é a O que justificativa. justifica este número, olhando a parte matemática. O Corinthians é a equipe que mais pontua fora de casa, tem a média de 2,36 pontos conquistados fora, É o a melhor cada 3 visitante. disputados. Não perdeu como visitante, né? Não, ele conquistou 2,36 pontos a cada 3 disputados. Então tem 2,3 em 3. E como mandante, 2 pontos a cada 3 disputados. Então a cada partida que ele tem daqui para frente como mandante, se considera manter esta média de 2 pontos em casa e 2,36 fora.
Ele pondera, né? Na verdade, ele monta uma matriz... Sim, a matriz uma pondera... matriz de ponderações, levando em consideração essas dificuldades do jogo fora. O Grêmio, por exemplo... Não, ele calcula tudo, ele tem até cálculo renal, professor. O Grêmio, por exemplo, como mandante, tem a segunda maior pontuação por partida. O líder, quem mais pontuou em casa, foi o Santos. Fez 2,17 pontos. 2,17 em cada 3. Vamos. O Grêmio fez 2,09. Tá, se o Corinthians tem 74, o Grêmio tem 18, já vai 92. O Santos deve ser 4. Santos tem 5, Palmeiras 2, Flamengo 1%. Pô, eu falei pro Carioca, o nosso colega Jefferson, que o Flamengo tinha 2%, então eu errei. Errou. Tem menos, né? Errou. Tu superestimou. Deu uma superfaturada no Flamengo. Agora, 100%. se a gente imaginar que precisa pelo menos uns 70 pontos para ser perto de campeão, olha a campanha que o Grêmio tem que fazer. É bastante, né? Agora, eu acho assim, ó, eu vou te dizer assim, como gremista, eu não estou me dedicando muito a fazer contas ainda, porque eu acho que esse será um exercício a depender do que acontecer nesse jogo do Grêmio lá no Itaquerão contra o Corinthians, né? No confronto direto entre ambos. Se o Grêmio vencer esse confronto direto, eu acho que passa a valer a pena fazer contas, né? Se o Grêmio empatar ou perder, o Grêmio tende a levar meio no banho-maria do jeito que está levando até agora o campeonato, né? Porque eu acho que o único fator que pode fazer o Grêmio virar sujeito da disputa do campeonato é o Grêmio ganhar esse jogo. Agora, o Corinthians joga contra o Vasco em casa e o Grêmio joga contra a Chapecoense. Em casa também. O Vasco querendo o G6 e a Chapecoense querendo sair do rebaixamento. O que é pior? É que Vasco e Chapecoense são dois times muito ruins também, né? Estão entregando muito pouco no campeonato. A Chapecoense acho que pior ainda, né? Que está numa situação ali de difícil de conseguir se escapar desse funil de rebaixamento. Chapecoense nos últimos 19 jogos tem 26% de aproveitamento. É um aproveitamento de time rebaixado já, né? Paulo Rogério, assistiu o programa de ontem? Eu assisti o programa de ontem, Rec. Estava aqui o nosso querido presidente, Yuri, que está agora assistindo, mandou uma mensagem aqui. Respondeu tudo, hein? Respondeu ele tudo. Ele está te monitorando, já ele monitorou. Nós fizemos uma ótima dupla por responsabilidade dele, né? Porque ele é um excelente condutor dos trabalhos, é uma pessoa muito hábil, inteligente, bom de se tratar e conhece muito o clube, tem uma larga ficha de contribuição ao clube, então é alguém que eu me espelho, na verdade. Já deu lucro pro Inter, né? Já deu lucro, já deu nas suas intervenções, exatamente, nas suas intervenções. É um grande advogado, né? E é uma pessoa que eu admiro e respeito muito. Fizemos uma boa dobradinha lá, nesse período, dessa quadra da história que é difícil. O que você acha que vai dar essa sindicância? A sindicância está em andamento. Sindicância é uma palavra pesada e light ao mesmo tempo, porque a auditoria é pior, né? Mas eu uso também isso na área pública. E a sindicância eu acho até mais pesado que a auditoria. A auditoria pode ser ordinária, pode ser habitual. A sindicância significa uma investigação um pouco mais pesada, pela prática que se tem no uso dessas expressões, né? A comissão se instalou na metade do feriado, trabalhou, eu estive junto à comissão. O vice-presidente do Conselho Deliberativo não se limita apenas a substituir os impedimentos do presidente, ele tem uma incumbência própria, ele coordena todas as comissões do clube, além de outras funções também estatutárias, e sempre que possível estou junto a todas as comissões. Nós temos 8 comissões permanentes e 2 estão comissões funcionando? especiais. Todas as comissões. Sabe que nós temos falado pouco das comissões do Internacional aqui, temos falado muito das comissões do Grêmio. É que o Grêmio mudou um pouco mais radicalmente o seu estatuto, né? O Grêmio agora são 3 anos para eleger presidente. Ainda falta diminuir a cláusula de barreira. Progressivamente tem diminuído, né? E o Grêmio está... Mas agora é bom falar também. Tem 8 comissões. Nossas comissões, algumas muito ativas, né? A comissão está, como nós tivemos mudança de estatuto há pouco tempo, nós temos todo um regramento infraestatutário que precisava ser disciplinado. A comissão de reforma estatutária está trabalhando muito, que tem mais envolvido. Nós temos a comissão ética também, que tem um trabalho importante, herdou alguns processos ainda da comissão anterior. Isso aí tem demandado. Agora, com esse novo
esse novo fato aí que recaiu sobre a comissão ética também, porque esse processo envolvendo a gestão de 2016, ela tem dois aspectos, né? Uma questão envolvendo o Profut, né, as limitações do Profut, os riscos do Profut, os encargos do Profut, as obrigações de um clube pelo Profut, e outro do ponto de vista estatutário, né, que o gestor do clube tem que submeter. E são comissões diferentes que examinam aspectos diferentes, né? Então, as duas comissões já estão trabalhando nessa situação que envolve o exercício de 2016. O presidente Miranda, ele foi punido pelo Conselho de Ética. Eu não sei, eu sei, houve uma punição, eu não sei se ele já foi cientificado e se ele ainda tem um prazo recursal. Me parece, tinha um prazo de 30 dias, né? Me parece que o prazo dele ainda tinha, pelo menos na última sessão, ainda não tinha transitado o prazo recursal dele. Então, ele, na comissão, ele foi... a comissão entendeu unanimidade suspendê-lo pelo prazo de 8 meses. Não sei se ele recorreu para o plenário do Conselho Deliberativo, não sei se ele deixou transitar em julgado, essa informação eu não tenho. Porque ele recorrendo é o pleno do Conselho que avalia. Sim, sim. A instância recursal da Comissão de Ética é o plenário, né? Daí vai ter designado um relator, um defensor, e aí se faz o debate no plenário. Pois é uma situação delicada, né? Porque se o presidente recorrer, parece que ele faz um estardalhaço maior ainda. Se não recorrer, vai assumir que, e na realidade, cometeu um erro grave, né? O programa ao vivo aqui. Uhum. Mas essa questão ainda é da administração anterior. É da comissão de ética anterior, da comissão de ética anterior. Mas ela começou, porque foi em perpassa, janeiro. Né, os processos não conclusos de uma comissão perpassam. Mas o episódio foi em janeiro. Foi em Dezembro. Ainda estava com a comissão anterior, as comissões atuais começaram a trabalhar a partir de março, quando nós assumimos a mesa. Uhum. Muito bem. O Arroio, você já viu jogar, já te convenceu? Olha, porque é uma das especulações, né? Uhum. Eu, à época do anúncio da contratação dele, eu fui buscar informações, enfim, olhar alguns lances. Ele é um bom jogador. Esse último jogo eu acho que ele entrou bem, né? Eu acho que foi uma entrada que demonstra assim, um cara que está afim de jogar, que faz ali um jogo ofensivo mais de flanco e tal, jogador de força, bate bem na bola. Mas eu acho assim que para apostar nele como a solução ou como preenchimento aí das lacunas, enfim, das carências que o Grêmio tem ofensivas, né, para esse próximo jogo que já é amanhã, eu acho que é insuficiente, porque eu acho que o Arroio é um jogador que não está entrosado ainda, que não está incorporado ao funcionamento de jogo do Grêmio. Então, eu acho que ainda não dá para olhar para o Arroio e esperar dele a solução, que eu acho que seria um pouco de pensamento mágico isso. Né? Eu acho que não é aquele jogador assim que ele desceu aqui, ele vai vestir, vai treinar uma ou duas vezes com os caras e ele vai resolver porque ele é diferenciado. Ele não é diferenciado, ele é um bom jogador. Na verdade, o que o Grêmio está fazendo é um 4-3-3. Não é mais um 4-2-3-1. Se a gente montar com Jailson, Arthur e Ramiro, são mais marcadores, embora o Arthur e o Ramiro saibam jogar. E na frente é Fernandinho, Barrios e Arroio, ou Arroio, Barrios e Fernandinho. Porque quem é que vai fazer o limpador de para-brisas ali na frente da zaga adversária? Sim, mas nessa tua formação não joga o Jailson. Jailson, Arthur e Ramiro. Ah, sim, joga o trio de volantes. Não joga o Léo Moura nessa formação. Não joga nem Léo Moura, não joga nem Everton. Porque como ele tem falado muito com o Arroio, e o Fernandinho está correspondendo à expectativa e o Barra é titular, não sobra lugar para mais ninguém, né? A menos que ele coloque Ramiro, coloque o Arthur e coloque o Léo Moura. Se ele Aí ele pode colocar o Everton na frente com o Fernandinho e o Barrios. Aí sobraria o Arroio e sobraria o Léo Moura. Pois o Léo Moura não deu uma boa resposta nesse jogo agora contra o Mas Vasco. quem deu, né? Não tem ritmo. Pois é. Não tem ritmo. Mas o Arroio também não tem ritmo. Exatamente. O Arroio não tem ritmo e o Léo Moura, além de não ter ritmo, não tem sequência naquele lugar.
né? Primeiro, não é um jogador da posição e segundo, há muito tempo que não joga por ali, né? Acho que desde o gauchão que ele não joga na meia cancha do Grêmio, né? Desde que o Michel se firmou como titular, o Léo Moura desapareceu daquela faixa do campo ali, né? Como solução imediata, assim, né? Para os problemas do Grêmio naquele setor, né? É um jogador que eu acho que cumpre ali uma urgência, talvez. Mas se tu tens outras opções de formação, talvez seja melhor tentar algo mais parecido com aquilo que mais deu certo. E aí, na minha opinião, isso talvez seja o trio de volantes, né? E aí tu colocas ali talvez o Fernandinho e o Everton ali fazendo uma linha, uma penúltima linha antes do Barros fazendo o pivô na frente, talvez seja o que seja menos arriscado que o Renato busque, né? Na verdade, o que nos quebrou um pouco o plano foi aquela expulsão meio sem sentido do Michel no final daquele jogo contra o Godoy Cruz, né? Porque daí pelo menos a presença do Michel em campo já daria absolutamente sem sentido. Daria uma estabilidade. Já estava classificado o Grêmio, um negócio que não... Está fazendo muita falta. Aliás, está todo mundo fazendo falta, né? Porque o Grêmio também está com várias dificuldades, assim, É que as coincidências, a superposição não, é a repetição de posição onde há desfalques. É. Michel, Maicon. Douglas, Bolanhos, Luan. Pedro Rocha fora. Lincoln? Mas aí... É que o Lincoln não era tão utilizado, mas... Gata Fernandes, Lincoln... Sim, mas Quando nós numa dizíamos... urgência dessas viraria alternativa. Mas não para titular. Não para titular, mas nós estamos falando de uma situação aqui onde o Grêmio está sem metade do time titular. Agora, como a gente se engana, né? Parece que o tempo ia solucionar o problema do Lincoln. Não, deixa ele jogar. Uma hora vai dar certo. Igual o Andrigo. Melhor jogador do gauchão. É questão de tempo. Agora não precisa mais meia. O Campeonato Brasileiro, larga o Andrigo aí. Deixa no grupo que ele dá conta. Não, o Andrigo, no caso, era nem no grupo, era titular. Em favor do Lincoln, a idade dele ainda talvez... dá tempo ainda dele provar, enfim, dele recuperar e tal, esse tempo que talvez tenha perdido. Para que esse filho novo aí ajude, né? Porque filho sempre vem bem, né? E tomara que ele olhe para a criança e diga, vou me matar por essa criança. Né? Porque esse é um pouco que falta, né? Talento ele tem. Bola parada ele tem. Né? Jogar acordado, pô. Jogar as ganhas. 63 jogos, 24 vitórias do Grêmio, 20 do Botafogo, 19 empates. Por si só já demonstra exatamente o equilíbrio, né? Como é que está o Boa com o Guarani? Temos 28 minutos do primeiro tempo, 0-0. O Sport Guarani. Estão morrendo abraçados. Os dois têm 32, vão a 33, fica muito distante. Né? Hoje, essa rodada vai terminar com o quarto colocado com 40 pontos. Muito dificilmente não vai chegar a 40 pontos. E aí quem fica com 33, fica com 7 pontos de defasagem, aí é muito difícil. Para buscar em 14 jogos. 14 jogos. Depois dessa, 14. E o Criciúma com o Juventude é a mesma situação. Né? Se o Criciúma perder para o Juventude, meio da tabela. O Juventude, se ganhar, se consolida em cima, se perder, meio da tabela também. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas aí vem aquela questão, né, Rec? A gente diz que quem terminar com 33 essa rodada está a 7 pontos, está distante do G4. Mas o Grêmio não está distante do Corinthians. Mas aí é uma situação diferente. Porque o Grêmio tem que passar um. Exato. Esses outros vão se entredevorar entre 7, 8, 9. Vai ser quando o cara jogar em casa, já ganha 3 pontos do outro, já tem 34, já vai a 37. Está muito embolada essa região ali. Essa região. Outro ganha de 3 em 3, outro não sai dali. Nós estamos falando... O Inter só saiu porque ganhou 6 na sequência. Nós estamos falando... 6. Alavancou, né? Deus queira que nós ganharemos as 4 próximas. São 3 em casa e uma fora. E é fora contra o Náutico. Contra o Náutico. Então nós temos São grande 3 chance. em casa e uma fora? 13, O Inter joga agora com o Figueirense em casa, com o Náutico fora e depois joga aqui contra o América Mineiro. E depois... Aí que tá. Eu acho que são dois em sequência. Acho que são 2 em sequência. Vamos buscar aqui. Vamos lá. Bom, aí é a tabela Não, ideal. o América Mineiro, quando o Inter enfrentou o América Mineiro, foi uma sequência de 2 jogos fora, América Mineiro e Santa Cruz. Então, o Inter agora foi volta. direto de Minas para... Então, de 4 jogos, Se é a mesma o Internacional sequência, joga em casa. 3 em casa. E fora contra um time relativamente... Antigamente isso era um que risco. tá ruim na tabela, né? Hein? No começo da competição era um risco jogar em casa. Não, mas mudou muito. Mudou. Muito. Sumiu o vidraceiro. Mas a sequência é exatamente essa. O Inter enfrenta aqui, ó. Vamos lá.
Estou evitando provocação ao Corimão, hein? Não, mas Fui provocado. não é que tu não teve o repente, mas acho que daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Ele tá Daqui a pouco requerendo um vem. cartão amarelo pra mim, né? É nesse sábado agora contra o Figueirense, aí pula de novo pro sábado e depois começam os jogos meio de semana e final de semana, né? Aí joga no dia 23 com o Náutico, fora. Vem ao Beira-Rio, joga não na terça-feira, mas sim na quarta-feira, dia 27, porque tem o show no Beira-Rio. Aí o Inter pediu para passar o jogo para quarta. E depois joga no sábado de novo em Porto Alegre. Aí o Inter enfrenta depois o Paraná fora e o Brasil de Pelotas em casa. E o Thales, de 24 anos, está chegando de volta, era titular do CSA na Série C, onde disputou 16 partidas e marcou 2 gols. O Eduardo, por exemplo, quando voltou do Náutico, voltou contrariado, que estava consolidado no Náutico e não conseguiu se firmar no Internacional. Mas é patrimônio do clube. Sem dúvida. Eu acho que é um... E aí nem dá para dizer que foi falta de uma estratégia melhor, porque como ficou com jovens, ficou com o Eduardo, depois saiu o Eduardo, ficou com o Ortiz, tá? Estava trazendo o Danilo Silva de volta. Trouxe o Klaus, na época Klaus é trouxe o jovem. Neres. Klaus é muito né? jovem. Então, ainda já era excesso do contingente. E o Thales, Não, é e tinha o Hernando, que... O Hernando é um dos jogadores Tem o Hernando? que é inegociável. Porque ganhando mais de 200 por mês... Não sai. E foi um grande jogador em Goiás, né? Foi um grande jogador. Sim, o Ele Inter fez caiu em muita desgraça, força para trazer ele. Ele era um sonho antigo, né? Mas ele foi 3 anos titular do Inter. 14, 15 e 16. Ele ainda pesa sobre ele 2016. Mas aí tem também o Danilo Fernandes, que jogou em 2016. E tem o Dourado, que jogou em 2016. Mas ele não ocupava E um tem o destaque. Sacha, que jogou em 2016. Tem mais gente, é verdade. É que sabe o que é? Ele ainda volta e faz aquele gol contra o Novo Hamburgo. A zaga comprometia muito, né? Um setor que comprometia muito no segundo semestre do ano passado. E sabe que não foi o problema do Inter pela matemática fria, pela letra fria dos números, não foi. Não foi a zaga. Foi a 6ª ou 7ª do brasileiro. Foi o ataque. É que o Inter perdeu muito jogo de 1-0. Essa estatística é gelada. Pra- Olha Mas aqui, o Thales, que está voltando agora para o Inter, ele em 2016, quando ele foi Tinha emprestado cartaz. para o Atlético Goianiense, ele tinha cartaz, ele vinha do Bahia, estava num bom momento no Bahia e ele apostava que ficaria em Porto Alegre. Ele acreditava que seria aproveitado naquele momento e não foi. Aí agora, foi em 2016 isso. Quando o Argel estava aqui, ele achava que ele ia ter chance, aí acabou sendo emprestado. Ele aposta muito nessa volta a Porto Alegre agora, até porque ele tem também um filho pequeno, assim como o Lincoln, quer se firmar em Porto Alegre e vai buscar essa tomara chance. que seja responsabilidade isso da direção do Internacional. O Inter está dizendo que não vai contratar. E não precisa. O Inter tem que dar uma atacada já pensando no ano que vem. Mas essa atacada é que não esteja jogando em time nenhum. Porque não vai ser da Série B, C e nem da Série A. Ninguém vai querer se desfalcar agora. Atacada ou vem do exterior, ou vem de uma boa observação para chegar em novembro e diz, meu, está aqui. Porque Como o agora, Grêmio fez com o Michel. Agora o Inter não vai precisar. O Inter trouxe o Danilo Silva, está aí. O Ortiz era titular, está aí. O Hernando era titular, está aí. E todos estão jogando no esquema do Guto, né? Todos esses aí estão jogando, de certa forma. Quando tem Pouco oportunidade, melhor, pouco aproveito. pior. Mas se pergunta muito nas redes sociais e o planejamento, a ansiedade do torcedor e o planejamento para 2018, né? O planejamento principal para 2018, em primeiro lugar, é sair, é colocar o clube na primeira divisão em 2018. E o segundo projeto é conquistar esse título para ter um benefício lá adiante na Copa do Brasil, já cair nas oitavas. Então, 2018 também faz parte dessa realização deste ano, né? Dessa cruz que estamos carregando da segunda divisão. Então, assim, o trabalho de 2018 também passa pelas realizações até o final do ano. E Alexandre, é diferente do planejamento do Grêmio. O Grêmio é certo que começa com Libertadores. O Internacional é certo que começa, na pior das hipóteses, com as primeiras fases da Copa do Brasil, porque são fases fracas, tem obrigação esse grupo de passar. O Gauchão, que dá para encarar com esse elenco. Né? E, claro, e aí sim fazer reforços, trazer reforços de inteligência, com inteligência. Né? E o Inter vai ter, então, uma base titular, porque o D'Alessandro está recuperado. É bom recordar isso para quem ligou a TV agora. Quero que vocês comentem esse item aqui. Depois quero que o Alexandre fale também do planejamento para o ano que vem, que é difícil de fazer, né?
São Paulo decide abrir portas para time ouvir torcedores nessa quarta. Eu quero que vocês comentem. Mas quero que você fale também desse planejamento de 2018. No caso do Grêmio... Se perder mais alguém na janela, tem que repor. Com certeza. Com certeza já tem que repor, porque o Grêmio já perdeu um jogador importante na janela, que é o Pedro Rocha, né? O Grêmio perdeu um de seus atacantes, né? Então, já presumo eu que o departamento de futebol do Grêmio já deve estar com o radar ligado, enfim, se informando, se inteirando do mercado, aí buscando jogadores, porque já é tempo de fazer isso mesmo, né? Claro, né? Eu não quero que isso ocupe a cabeça do treinador ou da comissão técnica, mas o departamento de futebol com certeza deve estar inteirado e ocupado disso, né? Porque, claro, tu não vai deixar para pensar nisso lá em dezembro, depois que a temporada acabou, né? Não é assim que se faz. Mas o Grêmio, com certeza, o Grêmio precisa também de zagueiro, né? Isso é uma questão quantitativa do clube, inclusive, né? O Grêmio tem poucos zagueiros à disposição do seu treinador. Zagueiros profissionais, enfim, né? Porque o Grêmio perdeu jogadores recentemente nessa posição, enfim. Os jogadores que o Grêmio trouxe, né? Por exemplo, o Wallace Reis, ele voltou, né? Numa semana, na outra ele foi embora de novo, né? O Bruno Rodrigo a gente viu muito pouco, né? É um jogador que aparentemente não aprovou. O Rafael Thierry, que é um jogador que subiu da base, também não vamos dizer assim, não é um jogador afirmado, né? Um jogador que fez alguns ingressos na equipe com boa resposta, outros com não tão boa resposta assim. O Bressan a gente já conhece, é um jogador que até tem um momento recente um pouco melhor do que aquilo que a média dele demonstra, né? Então, só aí já tem uma posição onde o Grêmio precisa de reforço. O lateral esquerdo do Grêmio só tem o titular, né? O Marcelo Oliveira, que seria o segundo jogador dessa posição, está com muita dificuldade, inclusive de física, né? De se manter à disposição do treinador. É um jogador que já teve acho que teve mais tempo no departamento médico do que à disposição do treinador. A lateral direita, a mesma coisa, né? Porque, enfim, na lateral direita menos que o Grêmio tem o Léo Moura, né? O Grêmio tem o Edilson, até quando, pensando no ano que vem? Até quando? Mas é um jogador de 39 anos, exatamente. A situação se o Grêmio recuperar o Michael pro ano que vem, eu acho que ele próprio já é um reforço em relação a essa metade da temporada, né? Que é um jogador que tem futebol ainda para oferecer, pela idade que tem. Acho que se recupera e volta e nos ajuda bastante, né? Pensando aí que o Grêmio vai exercer aí a preferência de compra do Michel. O Douglas também, né? E o Douglas é um jogador que, pela idade, eu tenho muito receio, assim, de quem é esse Douglas que vai voltar no ano que vem, né? Porque ele é um jogador de 36 anos. É uma incógnita, inclusive, dentro dele. Ele deve estar pensando, será que eu ainda estou com essa... É lesão de joelho, enfim. Eu olho para o Douglas, assim, tipo, me dá uma preocupação muito grande de se reproduzir com ele o que aconteceu recentemente com o Montijo, né? Que é um jogador veterano que teve uma lesão, não conseguiu voltar. E tentou, né? O Danilo no Corinthians não consegue. Exatamente. Tá sempre lesionado. Olha, eu quero muito queimar a língua, enfim, né? Eu gosto do futebol do Douglas, acho que ele faz uma falta extraordinária, né, para o Grêmio, né? Por exemplo, se o Grêmio tivesse ele no banco, ele cairia com uma luva agora para um jogo como amanhã. Para resolver um problema. Bom, tem uma referência técnica na minha casa. Se a gente quiser ver um aspecto positivo na saída do D'Alessandro, o aspecto positivo é esse. Ele foi para a Argentina e provou lá no meio do fogo cruzado da lenha, que lá a lenha come, né? Que ele não estava tão acabado para o futebol, assim como dizia. Que não era o fim da carreira. Então, lá, porque não era só a antiga direção, porque senão tudo agora é a antiga direção, né? A torcida do Inter, a imprensa. Quantas vezes eu tive que defender nos microfones da Bandeirantes o D'Alessandro, que os caras diziam, não, para um pouquinho, parem de querer aposentar o D'Alessandro. Eu brincava, dizia, vocês têm que fazer parte do programa do Dr. Solano, que era dos aposentados, né? Porque não é possível. Toda hora que queriam aposentar, deixa o cara, pô. Né? Se a direção do Internacional ainda está propensa a pagar o que paga e renovou o contrato depois dele estar veterano, com profissionais como Carraveta, os outros médicos todos lá dentro, para um pouquinho, né? Alguma coisa tem que levar em consideração. Aí foi para a Argentina, aprovou, voltou para cá, no meio de tanta cobrança, um ano nervoso para o Internacional. E ele está jogando. Ele está jogando. Aquela história, vai jogar só no Beira-Rio. Nem isso se confirmou. Porque aqui a gente pragueja muito, né? Está jogando bem. Está jogando bem. E se esmerando, né? O D'Alessandro tem caráter. Ele teve problemas? Teve. Ele é um cara polêmico? É. É de difícil? É e não é. Porque ele já ajudou muitos jovens e já brigou com muito cascudo. Porque uma coisa que tem o D'Alessandro é que ele não é covarde. Porque ele já brigou com o Tite,
ele já brigou com jogadores veteranos, com o próprio Fernandão. Né? Mas ele é um agregador de uma forma geral. Brigou com o Dorival. É um líder. Ele é um líder. Eu acho o seguinte, então o D'Alessandro teve essa situação aí que comprovou que ele não tinha terminado. E agora, renovar ou não, eu acho que tanto faz. Depois de tudo que o D'Alessandro fez pelo Internacional, que o Douglas fez para o Grêmio, né? Douglas deu um título para o Grêmio agora, no ano passado, foi o melhor jogador da competição, disparado. Penso e espero que ele poderia jogar mais um ano no Internacional. Pois é, mas se não acertar, ou preferir ganhar mais um dinheiro na China, sei lá... Tem que baixar um pouco o salário na renovação. A renovação agora é outra história, é outro contrato, né? É um contrato novo, né? Falando no noticiário geral, já que você puxou há pouco o São Paulo, que o STJD, pelo menos a Procuradoria, acho que não gostou muito daquela redução de pena que o Kleber Gladiador teve, já ofereceu denúncia contra o Kleber de novo agora, por uma entrevista que ele deu chamando o STJD de ridículo. Ele pode pegar mais 6 jogos de punição. Eu daria um aumento pro Kleber. É ridículo mesmo esse STJD. Claro. É ridículo. Sim. Toma uma decisão, em determinado momento julga determinado assunto de um jeito, né? Dali 2, 3 anos é o mesmo assunto, julga de outro jeito. Não existe uma jurisprudência porque E cada outra, julgamento né? Ele feriu o quê chamando o STJD de ridículo? A vaidade dos caras só, né? Só que tem um artigo... É uma opinião dele. Mas num país que nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que chama o procurador da República, geral da República, de bêbado, estamos mal de qualquer maneira. É verdade. Mesmo que seja num momento impensado. Sim, vai querer exigir do Kleber Gladiador que ele seja um diplomata. Exatamente. Tá aí, agora ele está enquadrado de novo? Vai ser julgado de novo, sexta-feira. Tá, mas agora terminou a pena dele? Terminou. Porque ele jogou o Atletiba. Sim, antes do Atletiba ele deu essa entrevista, chamando o STJD de ridículo. O STJD Quer que... dizer, ele deu entrevista ainda punido. Não, ele já Sim, tinha cumprido a já tinha punição. cumprido. Mas o Kleber, ele tinha uma pena, a pena foi reduzida por alguns dispositivos legais, e aí agora a Procuradoria está querendo que ele pague de novo. Eduardo Batista, Jorginho, Jorge Machado, Roger Machado. Olha, Jorge Machado. Já treinou muito time aí. Entende, já treinou muito time. Montou alguns, né? Ele dizia, bota a jogar isso, cara, bota a bola. Eduardo Batista, Jorginho, Roger Machado e Anderson Moreira não aceitaram o convite da Chapecoense. Com todo o respeito aos irmãos catarinenses. Convidar o Roger Machado é de uma pretensão descabida para esse momento. Não tem perfil para tirar time da zona do rebaixamento. Buraco, do buraco. O Eduardo Batista foi o técnico que mais se desgastou no futebol brasileiro esse ano. Aí vai pegar uma ronha dessas aí. O Jorginho está bem. O Jorginho acho que podia pegar. O Jorginho está. Treinou o Bahia, treinou o Vasco, treinou não sei o quê. É isso aí. Né? E o Anderson Moreira. E tem duas coisas aqui que me chamam a atenção no Rui Costa. O Rui Costa acompanha tudo que acontece aqui na aldeia. Pode estar nos assistindo, inclusive. Deve estar nos assistindo também lá pelo Facebook. O Rui Costa sabe, de A a Z, ou é mal informado, ou está noutra galáxia. Roger Machado rejeitou convite de times grandes. Do Corinthians? Chapecoense, Corinthians. Ano passado? Flamengo. Ano passado do Corinthians. E aí, esse ano do Flamengo. Exato. Corinthians, porque ele tinha acerto com o Grêmio. Exato. E esse ano, desempregado, ele rejeitou acerto do Flamengo, e eu tinha antecipado aqui. E ainda contei a história bem como ela é. Liguei para Jorge Machado, Roger Machado, meu amigo Jorge Machado. Liguei para Roger Machado, perguntei se por acaso Guto cair, que tinha uma onda forte. Sim. Quem botou ele na marca do pênalti foi Roberto Melo, não fui eu. Deu prazo de 2 jogos para ele. Você pega? Aí o Roger me disse o seguinte: pelo meu planejamento de vida, não treinarei ninguém até dezembro. Aí riram de mim aqui mesmo. Para, Rec, se o Flamengo convidar, ele não vai. O Flamengo convidou e ele não foi. Esse é o Roger Machado, que o senhor Rui Costa deveria conhecer bem. Então, me parece... conviveram, né? Me parece pagação de vale até. Porque, se fosse desespero, eu entenderia. Porque desespero é convidar
o Paulo César Guzmão, que já rebaixou 12 times. Né? Agora, o Roger Machado não convida. Não convida. Mas pelo menos... Você está mostrando para o mercado que pode pagar um técnico de 700 mil. O Lisca está no mercado, não Quer está? dizer, tem que pagar também a família O do... Lisca deveria estar nessa lista. Tem problemas lá ainda com o crédito das famílias dos mortos. Tem ronha para definir de tudo que é jeito lá. A Mariju? A Mariju vai lá e toma chá de banco do presidente. O Rui cumprimenta à distância, amiga de... Eu sou sócio da Chapecoense. Pois é, para ajudar e tal. Olha aqui, ó. Mas essa lista de técnicos, Rec, pelo menos eles têm um perfil de jogo parecido. Mas nenhum é um perfil de... Talvez o Jorginho um pouco mais de recuperar... Eu acho um pouco de unha Mas- desproporcional para esse momento. E outra coisa, o Anderson Moreira foi outro caso público. Sim. Foi convidado para sair do América. do América e disse, não me lembro para qual foi o time, se foi Sport Recife, algum desses aí. Não vou Pro sair. Bahia, não foi? Mas ele é líder, né? Não, mas na época não estava tão bem assim. Na época não estava tão E ele bem, mas disse, ele queria bancar o... Eu assinei um compromisso e vou ficar. Ele estava até a perigo, estava lá. Não, eu vou ficar. Eu acho que a multa deve ser alta, né? Então, sabe como é que... Escola do Muricy? E agora o Argel Fux deve ter anunciado. O Argel é que foge do perfil dos outros técnicos. Mas o Argel pega. O Argel Eu pega. pego. Não, mas o Argel, talvez, de todos Argel. esses técnicos, seja o técnico que tem um estilo mais parecido com o técnico de uma campanha que precisa salvar um time. Aí outra. De fechar mais a casinha, de especular, jogar por uma bola. E o Argel, Nenhum desses faria. é um cara assim, ó, que vai falar o que o torcedor da Chapecoense precisa ouvir nesse momento. A verdade. Não vai chegar lá fazendo mini campo. Não Vai fazer uma agitação de ânimos, É uma enfim, né? bola, pezinho no chão. Pezinho no chão. Tivemos problemas aí desde o final do ano passado, e foi mesmo um problema, né? Exatamente. Agora, na minha opinião, o erro lá atrás da Chapecoense foi a demissão do Wagner Mancini, né? Porque, puxa vida, né? Com certeza. Vejam bem a situação que esse profissional pegou esse time, né? Ele aceitou treinar um clube que não tinha plantel. Isso é paradigmático, né? Não tem um caso semelhante, pelo menos, sei lá, nos últimos 40 anos. Não se tinha um caso desse na história do futebol, no mundo, né? Talvez... Sem nenhum né? jogador. Não tinha nenhum jogador. Ou seja, tinha lá 5, 6 jogadores que eram jogadores que estavam no departamento médico e por isso não embarcaram. Né? Era o plantel da Chapecoense, sei lá, mais uns 3 ou 4 que subiram da base. Né? Quando ele assumiu, quando ele foi anunciado em Chapecó, não tinha plantel ainda. Ele montou o plantel do zero. Aí tu pega esse cara lá por causa de 2, 3 rodadas e manda o cara embora. Tu tem que ter convicção. Né? Né? Olha aqui, ó, e tá bem, eu acho que as honrarias, os convites aí, tem que aceitar, né? Os caras quiseram ser simpáticos, mostrar para o mundo que a Chapecoense estava aí, de cabeça erguida, jogando contra qualquer adversário, aceitou os convites. Eu não condeno por isso, Eu acho que agora é hora só de não cair, né? Mas o destino premiou o Mancini, né? Com essa vitória sobre o Corinthians, né? Festejado, virou celebridade nacional por uma resposta ao jornalismo. Não, e outra, ele também precisava resgatar um pouco esse negócio dele com o Vitória. Ele foi bem e mal, mal e bem, e agora tá, ele é ambientado lá com a Boa Terra. Bom, eu também me ambientaria. Boa 1-0. Rodolfo abre o placar. Boa 1, Guarani 0. Não é uma boa notícia para a torcida bugrina, que agora o Guarani passa a disputar para não ir para a Série C. Quantos pontos vai o 35 vai o Boa. E Boa é o 7º com 35 e o Guarani 32. é o 11º com 32. Despencado o Bugre, né? Despencou, né? Despencou. Era líder, e foi líder, bem líder. Né? Foi líder, foi vice-líder, né? O Juventude despencou, mas não tanto soube recuperar. Deixa eu fazer uma pergunta para o Paulo Rogério e para o Alexandre. Vocês estão passeando em Paris. Très bien. Se tiver avec, né? Aí é o dobro. Se tiver sozinho, metade. Vocês têm a oportunidade de assistir um jogo de Neymar, casa cheia, glamour e tudo mais. Vocês pagariam de 500 a 5.500 reais para assistir? Ou vocês ficariam ali na frente do estádio, tomando aquele bom café, tomando uma boa cerveja? 500 Na reais. Champs-Élysées ali? 500 reais na eu pagaria. 500 reais eu pagaria. Eu gosto de ver o Neymar jogar. Tá afofado, hein? 500 Não, mas reais. eu vou... Não, já tá lá. Não, já tá Caro, lá. Isso é barato. Caro é a passagem e Isso. estadia. Isso tu já gastaste, né? Não, mas aí... Nessa simulação aí já gastou. Até só para ajudar nesse cálculo, e que o pessoal não faz essas comparações.
para visitar o Camp Nou, o estádio do Barcelona, sem nenhum jogo, R$100. Mas aumentou muito, então, né? Quando eu tive lá, não era isso aí. Tive 20 em 2012 lá. 25 dólares. 25 euros. O euro tá 13,85, É que lá tu estava 13,90. raciocinando em euros. Já devia estar há mais dias na Tem um euro. ditado lá que diz que Eu tive que raciocinar em quem ienes uma converte vez. não se diverte. Não é fácil. É? Quem converte não se diverte. O cara não pode ficar fazendo esse negócio da conversão da moeda lá E em se viagem, tiver com a senão tá mulher, lascado. arrisca tomar uma vaia. Né? Uma carraspana Mas e... tu continua o mesmo pão duro, né? Ordinário. Exatamente. Me trouxe a Paris para economizar em café. Então vamos lá. Essas vamos, regulagens de micharia é melhor o cara fazer sem a Vamos esposa. pensar- Mas gringo não consegue não fazer com isso. Mas vamos pensar, Rec. Vamos transformar o euro em real, então, porque eles recebem em euros. Isso aí é real. Não, Sim. isso aí é Essa real. tabela de preço é Não, em Vai reais. transformar euro em real é irreal. Não. Uma vez nós já transformamos cruzeiro, ou cruzado em dólar. Virou real, 1 a 1. É, o RV que Eu me depois lembro virou que o real. Paulo Sérgio Pinto chegando com uma nota nova de R$1, nós cobrindo Copa do Mundo, o Paulo Sérgio chegou e todo mundo queria ver, mostra o novo dinheiro, mostra o nosso novo dinheiro. 94. Então vamos fazer diferente. Ó. Luiz Carlos Rec, apresentador do Cadeira Cativa da França. Um homem bonito. Homem, um cantor, Isso. cantou o hino da bandeira e Isso, tudo mais no programa. Tá tudo bem. Cara. Acharia caro pagar 125 euros para assistir o Neymar? Eu acho caro. Não, assim, ó. Não, quem converte não se diverte. Exatamente, É. mas Tu nós já estamos falando... acabou de te 125 trair. euros. Nós estamos falando Tu em já euros. tá... Não, estou falando em euros, não estou nem convertendo. Não é. 125 euros. Eu não iria. Eu gastaria esses 125 euros em outras coisas lá em Considerando Paris. que um jogo, por exemplo, da seleção da França, tu consegue assistir por 30 euros nas eliminatórias. É, exatamente. Exatamente. Já tá enfeitado esse Guarani. Não, eu vi o Real Madrid Se jogar é o lá Edgar por- Schmidt que por tá aqui, muito é menos. esse clube de costureiro. Não, eu vi o Real Madrid jogar lá por 20 euros, por exemplo. Só que, claro, não era jogo decisivo, mas no exemplo de vocês também não é. Né? Por exemplo, o jogo de tênis lá, do Rafael Nadal com o Davi Ferreira, era 60 euros. Né? É caro, 125 euros é caro, mesmo para a Europa, assim, um jogo que não é decisivo, eu acho muito caro. Muito bem. Alexandre, o Grêmio equilibrou as finanças? Essa pergunta vai ficar pendente para ti. Deixa. Paulo Rogério dos Santos, o que você acha que vai dar isso que está acontecendo no Internacional? Ministério Público, escolha a alternativa correta. Polícia, pizza. Vamos mudar esse negócio do estatuto aí que diz respeito à ética. Conselho, Não é estatuto, como é que é? É negócio interno lá, o regulamento, regimento interno, vamos mudar para que não fique o espertalhão cada vez mais perto de escapar em nível interno. Vou te deixar escolher a alternativa correta. Agora, a mais absurda de todas. A mais absurda. Vão confessar. E tem uma sexta. Tudo pode acontecer. Já voltamos. Olha aqui um pedido muito especial, porque esses casos são extremos e a gente tem que pedir socorro para tudo que pode. E eu quero cumprimentar aqui o posto Boqueirão, a rede de postos Boqueirão, que está ajudando na campanha Salve o Arthur, que é um menino de 1 ano e 2 meses, portador de uma doença chamada encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal. Parte do valor abastecido será convertido para esta ação. Mais informações de como ajudar pela página facebook.com.br/Arthur Galvão Porcino, Arthur com TH, facebook.com.br/Arthur ARTHUR, Arthur Galvão Porcino. Eu vou abastecer hoje à noite ainda. E eu não vou mentir para a minha consciência. Vou abastecer hoje, até para não esquecer. Onde fica? Fica aqui na descida, em frente ao campus da Ubra, como é caminho, para não esquecer, vou fazer. E lá na na Boqueirão. Avenida Boqueirão, na em frente ao Boqueirão. ginásio de esportes SP. Esportes SP. Então, por favor, né, isso aqui é o seguinte, tu vai ter desconto na gasolina. Porque a parte que seria lucro do posto vai para uma causa nobilíssima. Quer dizer, você nem vai se coçar, precisa colocar gasolina no carro. Então, é lá que... Já abasteço sempre lá, mas hoje
até para não deixar passar o momento do pedido e da campanha. Por favor. Vamos lá. Tá ganhando boa, então... Ganhando boa, 1-0 contra o Guarani, o jogo está no intervalo. Eu fiz uma pergunta que ficou pendente para o Paulo Rogério, e tem uma outra que eu perguntei antes do São Paulo abrir para a torcida conversar com dirigentes e jogadores. Mas qual a alternativa correta? O que você acha que vai dar essa sindicância? É que o clube passa por um momento difícil, superar todas essas questões não é fácil, isso é um episódio na história do clube que tem que ser bem enfrentado. As instituições do clube estão maduras para enfrentar essa questão e vai enfrentar. O que existe hoje é um relatório. Esse relatório ele é unilateral, não foi ouvida a outra parte. Então, qualquer previsão em relação a isso é, no mínimo, irresponsabilidade. Eu não acredito que um dirigente do Esporte Clube Internacional possa cometer isso. Então, existirão prazos. Mas pelo que vocês já viram. Pelo que nós já vimos, a gestão anterior tem que dar as suas explicações. Não tem outra forma. E elas vão ser examinadas à luz do nosso ordenamento. Mas sem isso ocorrer, sem esse contraditório e ampla defesa, que são princípios fundamentais no nosso direito pátrio, seria uma irresponsabilidade fazer uma previsão nisso. Tudo ao seu tempo. Os prazos serão alcançados, os integrantes da gestão todos serão ouvidos, terão a oportunidade de se manifestar e o clube está preparado para sair dessa situação de uma forma correta e se tiver que punir culpado, se puna na forma estatutária, na forma da lei. Se tiver que ser arquivado, também poderá ser. De forma que, neste momento, é impossível se dizer que o que foi feito errado, que foi feito certo, ou que deveria ter sido feito de outra maneira. No mínimo, desorganização houve. Né? Pois é. Para apontar tanta coisa, meu Deus. Vamos ouvir. A comissão está instituída, são pessoas extremamente aptas a examinar, com isenção. Eu tenho trabalhado isso com a comissão, no sentido de que, nesse momento, dispõe-se das suas cores, dos movimentos que frequentam, e pensem no clube e examine a documentação e as respostas dos investigados de uma forma muito, muito objetiva, né, para que se tenha realmente uma solução para toda essa situação. Já voltamos. Teve mexe ou não na Série C, Maurício? O STJD vai analisar. Na Série C, o Motoclube e a Procuradoria-Geral analisam a possibilidade de denunciar o Sampaio Corrêa, porque entendem que existem indícios de que o clube entregou o jogo para o Botafogo da Paraíba. O que aconteceu? O Sampaio Corrêa e um dos atletas divulgaram uma chamada do jogo, uma foto do jogador, do zagueiro do Sampaio Corrêa, e tinha lá, esse jogo é 100% de satisfação garantida. Porque se o Sampaio Corrêa perdesse, o rival era rebaixado. Acontece Mas que anta, né? Já tinha que ser punido por ser burro. Não, e colocou ainda mais ali, ó, não importa o que aconteça, eu sei que você sairá feliz do estádio. O zagueiro é o Maracás. Acontece que ele falhou em um dos gols do Botafogo da Paraíba e fez um pênalti que deu a vitória para o Botafogo da Paraíba. Não pode dizer que ele seja burro, ele é pouco inteligente. Deveria seguir o exemplo do Robertson em 2009, que era centroavante do Grêmio, e fez de tudo em campo para o Grêmio vencer o jogo e dar o título nacional ao rival internacional. Aí, a segunda já... Não, mas eu tô falando do Grêmio. 2-0 ali. Aí é diferente porque eu tô falando do meu time, né? Mas tu lembrou que era do Grêmio e tal, porque ele tá no Inter hoje. Ele não foi dispensado? Não. Ah, não, desculpa, eu tô confundindo com o Brenner. Ele tá no Internacional. Jogou outro dia, duas partidas, vale. entrou nos minutinhos. Na Tomou Primeira até Liga, os peteleco por ter feito o gol. Mas o que jogou de bola naquele jogo foi impressionante. Né? Eu acho que ele estava esperando esse convite que veio agora uns 8 anos atrás, né? No mês do Gaúcho, a Ubra TV está com uma promoção especial que vai dar um baita presente para um telespectador. E quem conta mais pra gente é o amigo Edson Dutra, dos Serranos, que também é apresentador aqui da nossa Ubra TV. Confira o recado do Edson.
Amigos telespectadores, vocês querem ganhar um presente da Ubra TV nesse mês de setembro, o mês dos gaúchos? Participem da promoção Coisas de Gaúcho. Concorram a uma estadia com tudo pago para ti e acompanhante no Vila Ventura Eco Resort, uma das belezas do nosso estado em Viamão. Envie-nos uma foto de vocês fazendo algo pertinente ao gaúcho para o nosso e-mail ou acesse a promoção pelo Facebook. O regulamento está à sua disposição no site Coisas de Gaúcho, uma promoção da Ubra TV com o apoio do Vila Ventura Eco Resort. Participa, tchê! É isso aí, tchê. Empresa gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, na José do Patrocínio, 381-385. Funerária São Miguel. A mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265, Funerária São Miguel. Tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Vargas Assessoria de Trânsito. Escritório especializado em recursos de multas de trânsito. Bafômetro. Suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720. 3342-8720. Zago Radiadores. Mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Cachorro Quente do R, tá aqui, ó. O original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, mais tradicional de Porto Alegre. Tu estás pensando em viajar? Não tem onde deixar o seu cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então liga 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso Anina, diárias com preços inacreditáveis. Aproveite! Desentupidora Rio Sul. Atendimento 24 horas. Ligue 3248-7809 ou 99773-6580. Desentupidorariosul.com.br. Atendimento residencial, atendimento a empresas, condomínios, frota própria. Desconto especial para quem disser que ouviu este anúncio aqui no Cadeira Cativa. Tu já pensou em dar uma nova cara para a tua sala, para a sala da tua casa? A Estofaria Jaime Rocha tem uma solução para você que quer mudar sem precisar gastar muito. O Jaime é especialista em repaginar sofás, cadeiras e poltronas. Seus móveis vão ficar novos de novo. É garantia de muito conforto para você aproveitar a casa. A Estofaria Jaime Rocha trouxe essa ideia para a Ubra TV, porque além de economizar, renovar os móveis que você já tem, ajuda também a preservar o meio ambiente. Ligue agora, 3051-7297 ou anote esse telefone e solicite um orçamento. Muito bem, deixa eu falar das melhores panelas do mundo. A Frigigold não precisa óleo, você vai economizar também em material de limpeza. Confira na tela mais vantagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo.
Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Frigigold para você, especialmente cuidar da sua saúde. 4003-4220. Chega de amadorismo. Ah, mas eu tenho uma panelinha, mas pega essa panelinha e troca por uma Frigigold. Acharam que eu ia apelar, né? Pega esta panelinha. Aposenta. E dá de presente para quem precisa de uma panelinha. Você precisa de uma panela. Você precisa da panela. Pra que trocar de panela? É a rainha da cozinha. Hã? É isso. E você é o rei fazendo. Tá bem. Fazendo o quê? Não, fazendo os pratos. Fazendo pratos, é isso. Carne, frango, Fazendo peixe, camarão. pocheca. Aliás, eu vi pochens. Já sei o que é. Eu descobri que quando se mistura alimentos, se faz pochens. E nós, italianos, assimilamos para pocheca. E eu li isso aí em algum lugar. E agora vou te trazer a origem da palavra pocheca para vocês nunca mais dizerem heresia, porque vocês não sabem nada. Não, a gente está lançando a palavra pocheca. Agora os telespectadores conhecem. O REC podia ser jurado desses programas aí de chefe de cozinha, Masterchef, essas coisas. Não. Pode, Maurício é que daria para um jurado daí. Opa. Não, cozinha bem, tudo isso, entendeu? Usa o Frigigold. Isso, Alexandre, o futuro do Grêmio. O futuro do Grêmio Está bem equilibrado financeiramente? Tudo? Olha, eu acho que agora, com a venda do Pedro Rocha, o Grêmio resolveu um problema que se apresentaria pelo fato de que neste próximo exercício não entra a parcela da televisão, né? Que entrou, acho que agora, nesse último, entrou, vamos dizer assim, a última fração do acordo mais recente com a televisão, que é o dinheiro grosso que entra fora a venda de jogadores, né? Então, como o Grêmio vendeu o Pedro Rocha, e na minha opinião vendeu bem, vendeu por 12 milhões de euros, um jogador que era do Grêmio, eu acho que está pelo menos no 0-0 as finanças do Grêmio. Agora, claro, se o Grêmio quiser fazer um investimento para tentar dar uma encorpada para a próxima temporada, talvez o Grêmio... Qual é o caneco que o Grêmio levanta? Libertadores. Paulo Rogério, essa semana... Qual é o caneco que o nosso co-irmão levanta? A vaga. A vaga. Eu disse, viu? Guardou até o fim. A vaga, de novo, a vaga tem grande chance. Aliás, hoje eu ouvi um jornalista no meio-dia falando, o jornalista identificado com as cores do tricolor, dizendo que vai ter que comemorar a vaga de novo. Quer dizer, já há uma forte corrente no sentido de jogar a toalha. Quer dizer que um colega jogando a toalha, é isso? Colega identificado com as cores do tricolor. O ano passado teve vaga e caneco, né? Teve vaga. Que se deve ao Everton e o treinador do Galo, né? Aos 48. Um abraço para o Paulo Rogério um abraço. se recuperou aos 48, hein?